Olá, estamos de volta para mais um episódio do Médico de Quê, agora encerrando já a segunda temporada. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê, o seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Meu nome é Raquel Teixeira e eu tô aqui com a minha grande amiga Ana Gandolfi. E hoje, antes de começar e a gente entrar nos nossos temas, eu queria pedir para você que está nos vendo no YouTube se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, manda esse vídeo para alguém. Se você é um millennial que gosta de ouvir e não de ver a imagem, tá vendo pelo Spotify ou tá assistindo o vídeo pelo Spotify, que também tem disponível, segue o canal, dá 5 estrelas se você gostou do conteúdo. Esse podcast é um projeto independente, nós não temos patrocínio, nós não temos rabo preso com ninguém. Por isso, nós contamos com a colaboração de vocês para seguir a gente, para compartilhar esse perfil com pessoas que possam se beneficiar do nosso conteúdo. Beleza. E aí, Ana? E aí, o que a gente tem para falar nesse encerramento de segunda temporada? Nossa. Indo para a terceira, deixando claro que estamos indo para a terceira e que a terceira está no forno, quase pronta. Já está programadíssima. Primeiro, acho que a gente precisa agradecer com certeza aos nossos convidados que no começo, ali na primeira, até na segunda temporada que a gente gravou, as pessoas vieram e o Médico de Quê era só uma ideia, né? Acho que assim, a gente obviamente tem todo mundo, agradecer todos os convidados, mas os principais são aqueles que toparam o projeto sem ter um projeto propriamente, né? Quando ele era um piloto, né? Eu lembro que algum dos convidados pediu pra ver, falou assim, como que é? Me mostra como que é essa entrevista que vocês fazem. A gente falou, a gente não tem. Não tem ainda, eu vou ter que vir no seco. Então, agradecer muito essa confiança que eles depositaram na gente, no fim das contas. Né? Foi um grande voto de confiança e hoje o Médico de Quê já é uma realidade. A gente já está aí há quase 3 meses no ar, Exatamente. né? E a gente está aqui para comentar os episódios da segunda temporada. Então, vamos lá comentar o que a gente já teve. A gente começou, acho que com a Bruna, né? Isso, começou pela Bruna. Neurologia, e foi um episódio que foi super bem. A nossa Barbie neurologista. A nossa Barbie neurologista, e que fez um sucesso danado. Então, é uma especialidade que está todo mundo querendo ir atrás. Se você ainda não viu, volta lá. É um episódio interessantíssimo, onde a Bruna trouxe algumas reflexões super profundas, especialmente sobre finitude. Exatamente. Né? Eu acho que foi até isso que atraiu muita gente, né? Sim. Porque neurologia é uma área mais específica. Eu acho que as pessoas se sentiram atraídas realmente pelo conteúdo, não necessariamente só pela neurologia. E era uma preocupação nossa, porque a primeira temporada foi, na verdade, sobre as áreas mais gerais, então a gente sabia que ia ter um interesse mais, né, geral de todo mundo, mas na segunda temporada a gente já trouxe umas especialidades mais diferentes. Teve a neuro, depois teve oftalmo, né, com a Geraldine, que foi outra entrevista muito legal. Muito legal, ela falou muito da questão do mercado de trabalho, né? Que é um assunto que as pessoas às vezes têm um pouco de vergonha de falar. Então foi super interessante. Teve o Gabriel Cortez também, que maravilhoso, né? Falou muito da relação das humanidades, né? E é interessante que o Nelsinho, na primeira temporada, né, o Nelson Trentini, que foi o psiquiatra que a gente entrevistou, já tinha falado disso, né? Da relação dele com as humanidades, que ele tinha pensado em fazer história, e daí o Gabriel Cortez, que foi para outra área bem diferente, né? Porque nada mais diferente do que psiquiatria e dermatologia. Exato. Mas que tem esse viés aí das humanidades, achei bem interessante. Bom, quem permaneceu muito em voga na segunda temporada ainda foi a Alice, né? Então, se você não sabe o que é a Alice, vai lá atrás no Instagram, já tem aí, acho que o card em quase todos os episódios. Exatamente, professora Maris, patrocina a gente. Divulga, mas gente. Tem todos os episódios mesmo, a gente falou bastante da Alice. Acho que é importante os alunos, principalmente os alunos, a gente sabe que tem pessoas seguindo a gente da região norte. Né? E acho que é interessante eles verem esse trabalho de uma universidade de São Paulo na região norte, né? Porque a atuação deles é muito na região norte, embora tenha um ambulatório que eles fazem toda semana lá na escola. E é um projeto super bonito, né? Sem dúvida. E a gente já teve aqui vários entrevistados que comentaram sobre a Liga de Saúde Sem Fronteiras, né? E a gente teve também uma celebridade do Instagram já com a gente, que foi a Tassiana. Nossa, um alô pra Tassiana Galvão, que veio aqui. E também foi um outro episódio que foi super legal, né? Não, foi super legal. A gente saiu quase querendo fazer infecto de tão versátil que é essa especialidade. Exatamente. Não, e ela veio do interior para gravar com a gente, né? É importante pontuar isso, né? Ela prestigiou a gente a ponto de vir do interior para gravar com a gente. Foi nossa primeira entrevistada do interior. Foi legal também pra gente ter essa vivência de outra localização.
E falando em especialidades versáteis... A gente teve a otorrino também. Otorrino. Gente, eu já falei. Se vocês não quiserem mais ver o podcast, façam otorrino. Se vocês forem muito clínicos, façam infecto. É isso, esse é o resumo. E mesmo a gente descobriu que mesmo para quem é clínico, fazer otorrino dá para fazer só clínica. Dá pra fazer só para fazer clínica. medicina do sono. Exatamente. Achei brilhante. Não, achei muito legal mesmo também. Foi muito rico, né, esses episódios todos. Nossa, foi muito legal. A gente teve a Jéssica também, que falou muito da mulher no mercado de trabalho médico, né? A gente teve uma mulher ortopedista, né? A gente fez questão de que fosse exatamente para a gente comentar isso e trazer essa diversidade para os nossos episódios. Assim como a gente teve um dermato-homem, que é uma especialidade que, na maioria das vezes, as pessoas acham que é uma especialidade essencialmente feminina. A gente quis quebrar o paradigma, né? Exato. Trazer uma ortopedista. E a gente discordou horrores no episódio, apesar de ter 3 médicas mulheres, a gente discordou horrores no episódio. Então, se vocês não sabem do que a gente tá falando, vai lá ver, porque rolou, né? A gente ficou um tempão discutindo essa questão e cada uma tinha uma opinião diferente. Foi bom. E o que a gente pode trazer aí de, vamos dizer assim, olhar pra frente pra quem tá escutando e assistindo a gente? Ah lá, de novo a Raquel tem que dar spoiler. Claro, ela é a rainha eu tô aqui pra spoiler. isso. Você lê a última página do livro? Sério? Conta Claro. pra mim, por pra favor. começar? Não. Tá não. bom. Menos mal. Mas às vezes, antes de terminar, às vezes eu já vou atrás de ler resenha do livro. Aí, tá vendo? Então. Eu tinha certeza que você era uma pessoa com amor ao spoiler, sério. Eu não tenho nenhum problema com spoilers. Você sabe que tem uma camiseta? Meu primo tem uma camiseta. Tem uma camiseta que é todos os spoilers clássicos de filme. Tá na camiseta? Tá na camiseta. Daí ele ganhou, né? O dia que eu vi ele com a camiseta. E ele é o rei do spoiler mesmo. Eu falei, cara, a camiseta foi feita pra você. Mas eu vou dar pra você. Se eu achar a camiseta, eu vou comprar uma pra você, que eu descobri que você gosta de spoiler. Mas a gente planejou a 3ª temporada, agora sem dar muitos spoilers, a partir das sugestões, né? Lá do nosso Instagram. A gente fez uma caixinha de perguntas, né? Pedindo as especialidades mais diferentes. Porque, obviamente, as clássicas a gente vai acabar falando e a gente já sabe que vocês querem ouvir. Mas a gente pediu as mais diferentes, né? Então, a gente acatou aí algumas sugestões, conseguimos já confirmar alguns novos convidados. E aí, a próxima temporada tá no forno. Tá no forno e tem várias especialidades diferentes. Vai ser legal. E eu até ia falar especialidades do lado B, e daí eu me dei conta que talvez as pessoas não saibam o que é lado B. É verdade. Né? Os jovens não vão saber eu fiquei pensando, se usa essa expressão? Porque se usa, eles não sabem de onde vem. Mas talvez nem se use essa expressão, né? É igual caiu a ficha, que também não vão saber de onde que vem, né? Exatamente. Pra quem é mais jovem, o caiu a ficha era quando a gente não existia celular, existia telefone público e você não pagava nem com cartão, era com uma ficha. Você tinha que ir, na verdade, normalmente na banca, né? Comprar a ficha, daí você colocava a ficha lá. Então... É muito velho. Não, isso é muito velho mesmo. Mas e o lado B é por causa do vinil. Quem gosta, quem é amante de música, na verdade, conhece o vinil. É verdade. E o vinil tem lado A e lado B. E tradicionalmente, no mundo da música, o lado B eram as músicas menos conhecidas, mais conceituais. Normalmente as músicas preferidas dos artistas, a verdade é essa. Mas tinha um lado B que normalmente eram as músicas menos conhecidas. Menos comerciais. É isso. Então a gente vai ter aí alguns... Na verdade, a gente vai tentar aumentar a divulgação de algumas especialidades que são pouco divulgadas, né? E que a gente mesmo não conhecia, às vezes, né? Não conhecia ou não sabe o dia a dia, né? Às vezes você até sabe que existe. Entrou pouco em contato, não sabe muito que isso faz mesmo, né? Então acho que é uma boa também. Legal. Não, eu acho que isso é super importante mesmo. E a gente tem tido bastante interação no Instagram, principalmente, né? Sim. Então, continue interagindo com a gente, gente, porque, assim, a gente gosta bastante. A gente tem tentado, pelo menos, responder, mesmo que seja lá no Instagram, mesmo que seja aqui, ou chamando as especialidades que o pessoal quer ver. Que acho que essa interação, na verdade, o podcast é para quem está ouvindo, para quem está assistindo. E é a construção conjunta, né? Exatamente, tá com certeza. E aí, o que mais que a gente pode comentar um pouco mais? A gente já conseguiu responder a pergunta se é necessário sofrer para fazer residência? Ou eu na acho que residência? A gente ainda não conseguiu responder essa pergunta, acho. Tá? Não, na verdade, eu acho que isso foi mencionado na maioria dos episódios, né? Sobre a carga de trabalho, sobre a dificuldade. Mas acho que ficou claro que todo mundo que veio aqui optou por fazer a residência e não se arrepende disso. Sim. Tudo bem que tem um viés, né? Porque se a pessoa está aqui, ela vai falar, não, eu preferi fazer. Mas eu acho que é importante entender que algumas especialidades... Assim, eu acho que, primeiro, que a residência é um período imersivo, né? Algumas especialidades, daí eu vou puxar a sardinha para o meu lado e falar das especialidades cirúrgicas, existe um volume de cirurgia que você precisa executar ou estar presente, pelo menos,
para você se considerar apto para fazer aquilo. Mas na clínica também, né? Tem que ver uma quantidade X de pacientes com aquela mesma doença, mesmo que seja rara, para você conseguir entender melhor, né? Então... eu acho que isso aí é uma coisa até interessante. Tem o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ele falou, esses dias eu vi um vídeo dele falando sobre isso, e ele fez uma comparação muito interessante, né? Que ele fala, você entraria no avião que você sabe que aquele piloto se formou com metade das horas de voo que é necessário para formar o piloto? Ah, não, a gente resolveu fazer um experimento aqui metade? Não entraria. Então, você também não deveria operar com cirurgião ou mesmo com um clínico que viu menos casos. Então, assim, é um período imersivo, você tem um número mínimo. E quando eu falo da questão do número mínimo de cirurgias em específico, é porque, assim, para você, por exemplo, aumentar o número de residentes, você teria que ou aumentar o volume do hospital, que é difícil, porque, né, tem toda uma questão de secretaria de saúde e tudo mais, e que daí talvez não faça muito sentido, porque você está dizendo que é muito trabalho e você vai aumentar o número de pacientes, não faz sentido. Ou você aumenta o número de residentes, mas aumenta os anos. Mas daí, por exemplo, neurocirurgia poderia mudar de 5 para 8. Quantas pessoas iam efetivamente conseguir se dedicar para uma residência de 8 anos? Então, é uma discussão, assim. Eu não tô taxando nada, mas é uma discussão. Eu acho que, assim, a neurocirurgia é muito particular, até porque a gente pode discutir o quanto neurocirurgiões você precisa no país, mas para as outras especialidades, e saindo um pouquinho do nosso eixo aqui em São Paulo, a gente tem ainda muitos poucos hospitais e escolas espalhados pelo país, então a gente tem ainda, acho que, campo para aumentar. Com o aumento do número de escolas médicas, a gente não viu nos últimos 15 anos um aumento ou ampliação dos programas de residência médica. E que exige também o mínimo, para além de você ter o campo, que é o hospital, essencialmente, na maioria das vezes, uma robustez de corpo clínico que sustente isso, Sem né? dúvida. Porque fora da lógica universitária, clássica, onde a gente já tem as grandes universidades estaduais, federais e até particulares que têm seus programas de residência, os próprios hospitais de assistência podem ter residência, mas para isso você precisa ter um corpo clínico muito bem preparado e fixo, né, para conseguir. Mas eu acho que isso ainda a gente não conseguiu. Fora do Sudeste, talvez isso é muito ainda restrito, né? Mesmo as especialidades básicas, clínica, GO, pediatria. Então, assim, que a gente sabe que tem necessidade desses profissionais na assistência mesmo, Não, sem né? dúvida. E eu acho que isso é uma coisa que o João falou muito na hora de... que ele pontuou bem claro, né? O que você tem que procurar no seu programa de residência. E ele falou da clínica, obviamente, mas eu acho que isso vale para programas de residência de maneira geral. Claro que nos cirúrgicos ainda tem a questão dos procedimentos cirúrgicos, mas eu acho que vale como um todo. E lembrar que não adianta você ter um corpo clínico só bem constituído, mas você tem que ter um corpo clínico que tenha traquejo, digamos assim. Preparo para a educação médica. Para a educação médica. Sim. Porque isso faz muita diferença, né? Porque assim, a gente vê, às vezes, os alunos do Brasil inteiro, né? Jogados em um hospital. Eu falo jogados por causa disso. Com um corpo clínico bem constituído, mas um corpo clínico que não está habituado a lidar com o aluno, ou que não quer, tá recebendo aquilo goela abaixo, né? Então, tem toda essa questão também. Precisa valorizar também a preceptoria, o papel de preceptor, né? Sem dúvida. Que até para essa pessoa conseguir se especializar na educação em si. Porque muitas vezes ela é uma referência na especialidade. Mas não necessariamente em passar conhecimento, né? Em ser um explicador, como diria os outros. E muitas vezes você não vê as pessoas com formação para isso e muitas vezes você não vê elas recebendo para isso. Isso, exato. Que eu tô falando. Precisa valorizar, assim, monetizar essa atividade, que é uma atividade muito nobre e difícil, né? Sem dúvida. Então, tá. E, por último... um comentário que apareceu muito lá no Instagram, principalmente nos nossos Reels, né? Que são os cortes do podcast. Foi em relação a faculdade preparar para o mercado de trabalho. Mas isso aqui nós já respondemos tantas vezes. Já, gente, mas a minha pergunta hoje é diferente. A minha pergunta é, alguma faculdade prepara? Porque o que eu quero ouvir é os não médicos que estão ouvindo. Sim. A sua faculdade te preparou para o mercado de trabalho? Porque acho que essa é a provocação, né? A gente, muitas vezes... Isso aí é que nem quando a gente fala do Brasil. A gente fica, o Brasil tem esse problema, esse problema. Não, tudo bem, mas vários países têm problemas semelhantes e a gente fica apontando como se tivesse só aqui. Então, assim, será que era só na medicina? É um grande desafio, acho que para todo mundo. O mercado de trabalho, cada vez mais, pensando no geral, ele se modifica muito rápido. Então,
é um grande desafio para qualquer área, eu acho, né? Especialmente as áreas da saúde. Então, acho que se eu tiver que chutar, acho que não, mas... eu acho que tem uma diferença em relação à medicina, porque a maioria das faculdades, principalmente as que são meio período, né, que são a maioria, sim. Elas têm estágio. As pessoas E eu acho trabalham. que o estágio faz muita diferença, porque a gente pode até falar, tem um internato. Eu não acho que é a mesma coisa. Porque o internato, muitas vezes, você está no seu hospital-escola, no hospital-escola que você passou os últimos 4 anos, a maioria das pessoas enxerga aquilo como uma extensão da faculdade. Sim. Né? Embora seja um trabalho prático. Né? Você não está recebendo para aquilo, o estagiário recebe para aquilo. E o estagiário, eu acho que a grande diferença é a seguinte, quando ele está lá no 2º ano do curso dele, ou 3º ano do curso dele, ele tem que fazer o currículo dele, ele tem que preparar o currículo dele e ir atrás de trabalho, de entrevista, vai entrevista para fazer, para ser estagiário. Sim. Eu acho que isso dá uma vivência para ele, não é propriamente uma coisa da faculdade, mas como o estágio é obrigatório, Sim. eu acho que isso dá uma vivência para ele que na medicina a gente não tem. E aí, sendo um curso integral, é difícil mesmo, né? Sim, não tem onde encaixar. Acaba ficando um pouco difícil, exatamente. Muda um pouco a perspectiva, né? Mas eu acho que essa é a diferença. Mas eu queria que o pessoal comentasse aí, principalmente os não médicos que estão ouvindo, o que vocês acham? Deixa aí os comentários aí no YouTube, tem como comentar também no Spotify, ou vai lá na nossa página, no @médico-de-QI, e deixa lá o que você acha. Exatamente. Então, acho que pra gente encerrar a temporada 2, acho que foi muito positiva. A gente tá bem animada pra terceira, já chega. Já chega a Não terceira. fiquem tão ansiosos, na semana que vem já tem episódio novo. Exatamente. Já começa, né, a terceira temporada. Sim. Não vai ter hiato. Isso é uma coisa boa de falar. Exatamente. Né? Isso é coisa importante. Não vai ter hiato, a gente vai seguir direto, né? A terceira temporada vai vir aí. A gente quer muito interagir com vocês o máximo possível, então seja na página do Instagram, seja nos comentários do YouTube. E se vocês ainda não seguiram o canal, sigam a gente no YouTube. Se inscrevam lá no Médico de Quê no YouTube, sigam a gente no Spotify. Se você já assistiu, chegou até o final desse episódio, deixa aí 5 estrelas pra gente, não custa nada. Né? Se vocês tiverem ideias também do que a gente pode trazer pra cá, eu acho que é sempre super importante vocês falarem, porque a gente quer ouvir o máximo no nosso público e tentar encaixar aí dentro do nosso cronograma. Maravilha. Então é isso, gente. Esse episódio é mesmo mais curto. Voltem aí quem não maratonou tudo. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau, tchau.